Olá, tudo bom? Prazer, eu sou Felipe Alvarecin e eu vou estar apresentando mais uma aula para vocês sobre o Guia Jurídico e Financeiro. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho como funciona o consórcio imobiliário para você, corretor, conseguir explicar isso para o seu cliente, né, e entender um pouquinho melhor como funciona essa modalidade. O propósito objetivo do consórcio imobiliário ele é uma alternativa para a compra do imóvel. Então, se o comprador ele não tem o dinheiro total à vista, e ele não quer usar o financiamento, o consórcio pode ser uma alternativa para a aquisição do imóvel, né, através de crédito. Esse crédito, geralmente, ele é concedido através de um grupo. O consórcio nada mais é que tem uma empresa que administra grupo de pessoas que mensalmente contribui com valor para um pool, né, para um banco, né, e aí desse banco existem sorteios, lances, né, que liberam cartas contempladas, cartas de crédito para as pessoas que participam desse grupo, que eles conseguem comprar o imóvel, né, com esse dinheiro e continuam pagando até o final do prazo do grupo. Tá? Então, o consórcio ele é uma compra um pouco mais planejada, né, diferente do financiamento, e ele funciona tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. E eu vou estar explicando um pouquinho mais. Quais são os custos atrelados do consórcio? Tá? É um pouco parecido com o financiamento, tá? Vai ter o custo da emissão do contrato, o custo da engenharia, tá? Isso vai estar presente quando você for usar a carta contemplada, mas entendendo a parcela do consórcio para o comprador, são 4 custos. Tá? Você tem um fundo comum, que é o valor que é distribuído para as contemplações, tá? É o valor que é depositado no banco, né, no pool, onde todo mundo deposita esse mesmo valor. Você tem um fundo de reserva, parecido com um condomínio, tá? Geralmente 3%, varia de cada grupo, às vezes não tem, mas é uma proteção com inadimplência, então vai criando um fundo de reserva. Se uma pessoa do grupo não pagar, tem esse fundo de reserva para ajudar, né, no grupo nas contemplações. Seguro de vida, alguns são obrigatórios, outros não. Tá? Em caso de alguma morte ou invalidez permanente, o seguro acaba protegendo o restante das parcelas, né, para garantir o funcionamento do grupo. E a taxa de administração. Tá? Lembrando, o consórcio não tem taxa de juros, ele tem taxa de administração. A taxa de administração é um valor cobrado pelas empresas administradoras para ajudar na organização do grupo, os lances, adquirir pessoas para participar do grupo, e essa taxa de administração pode variar de 10% a 20%, não tem um valor certo, mas geralmente ficam esses números e sai todo mês. Tá? Então, quando o comprador paga o boleto do consórcio, geralmente vai vir muito parecido com um boleto de condomínio. Fundo comum vai ser 1.000, fundo de reserva 100, seguro vida 100, taxa de administração 150. Aí vai dar o total 1.350. Tá? É assim que funcionam os custos do consórcio. Quais são os prazos do consórcio e como funciona a entrada dentro de um consórcio? Tá? O consórcio, você não determina o prazo que você quer para você. Você escolhe um grupo que já tem um prazo pré-determinado. Você pode entrar num grupo que tem um prazo de 60, 90, 120 meses, 200 meses. Tá? E aí você tem duas opções. Você pode entrar no início, tá? E aí vão ter 60 meses, 120 meses, o período inteiro para você pagar as parcelas, ou você pode entrar no grupo em andamento. Tá? E aí você tem que compensar o que já foi pago, então você paga só o restante que falta, mas a sua parcela vai ser muito maior. Qual é a diferença? Quando você entra no início, tem, né, mais pessoas, menos contempladas, né? Então você tem parcelas menores e precisa dar lances maiores. Tá? A chance de ser contemplada no início é muito menor, mas em compensação as parcelas também não vão ser tão altas. Quando você entra no grupo em andamento, né, então já tem mais pessoas que foram contempladas, são menos parcelas, então você consegue dar lances menores, porque tem menos pessoas, já tem mais dinheiro em caixa, tá? Mas a sua parcela vai ser muito maior. Tá? Por exemplo, você entra no início no grupo de 60, talvez você pague R$ 1.000 por mês. Se você entrar no meio do caminho no grupo de 60, talvez você pague 4, 5. Então tudo vai variar, né, da sua também financeiramente, como você consegue pagar as parcelas. Tá? Isso que vai determinar se entra no início, adiantamento, e a sua pressa. Né? Eu estou querendo contemplar muito rápido e desembolsar dinheiro, ou estou com paciência e consigo esperar um pouquinho mais. Tá? Lembrando que não existe juros no consórcio, tá? Mas existe correção monetária. Ele geralmente, o consórcio imobiliário, ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil.
esse reajuste ele acontece tanto para a parcela como para o valor da carta de crédito. Por quê? Eu entrei num grupo de 200 mil para 120 meses, 10 anos. O imóvel que vale 200 mil hoje não vale 200 mil daqui a 7, 8 anos. Por isso que o valor da carta de crédito também tem um reajuste, né? Porque entende que o valor do bem também tem uma valorização. Então, tudo tem um reajuste, né, baseado na inflação, e a inflação se usa o NCC no consórcio imobiliário. Vou explicar algumas formas de contemplação. Cada administradora, cada grupo tem algumas regras, ou administradores, principalmente, que determinam algumas regras, mas eu vou explicar aqui 3 tipos de contemplações. A contemplação é você ter direito à carta de crédito. A primeira contemplação, né, e é o consórcio em si, é o sorteio. Você ganha o direito da carta de crédito através de um sorteio. Esse sorteio pode funcionar através do seu número da cota e o número da Loteria Federal, e aí vê o número mais perto, ou sistema de bolinhas, ou sistema aleatório, né, que tira o número, né? Então vai depender de cada grupo, cada administradora. E aí você sorteia 1 ou 2 pessoas por mês, né, dentro daquele grupo do consórcio. O sorteio ele é ótimo. Você pode pagar um mês e ser sorteado, ou você pode ficar 7 anos e não ser sorteado. Então, realmente, aqui é loteria, é sorteio. Ou você pode dar muita sorte, ou você pode dar azar. Por isso que tem pessoas que amam o consórcio e tem pessoas que odeiam o consórcio. Geralmente, quem odeia não tem sorte, quem ama, quem teve sorte. Tem a opção, e aqui começa a ficar um pouco mais interessante, principalmente para compradores e vendedores, pessoal que tem um pouco mais de capital. Você tem um lance livre, tá? Que você consegue ganhar a carta de crédito quando você dá o maior percentual ofertado. Tá? Então vai ter um pool, você pode dar um lance. Então, eu dou um lance de 50% do valor das cotas, né, futuras, fora o que eu já paguei, né? E aí, entendendo isso, você pode ganhar a carta de crédito, pode sair uma carta de crédito para você. Tá? Geralmente, o maior lance vence. Tá? Então, isso é uma modalidade. Se tiverem 1, 2, 3, 4 lances, todos foram altos e tiver crédito, pode sair 1, 2, 3 cartas de crédito para 1, 2, 3 lances. Se não tiver dinheiro no fundo, vai sair só para 1, no máximo 2. Tá? Nesse lance livre, se você tiver FGTS, aqui é uma dica de ouro, você pode usar o seu FGTS como valor de lance livre. Tá? Então, eu trabalho CLT, tenho 40 mil de FGTS, estou num consórcio 100 mil. Eu posso usar os meus 40 mil de FGTS como 40%, tá, do lance livre. Tá? O lance livre você só tem que pagar se você for contemplado. Então, você pode fazer o lance, se você não for, não deve nada, continua pagando a parcela. Você só paga quando for contemplado. Tem uma outra maneira de fazer lances, que é o lance embutido. Tá? Então, o lance embutido, você abre mão do valor da carta de crédito. Você paga uma carta de crédito de 100 mil, tá? São os mesmos valores que você vai pagando, mas você fala assim, em vez de receber os 100 mil, eu abro mão de 30 mil e só preciso de 70. Tá? E aí é o lance embutido. Então você faz um lance de 30%, pode ser 20%, pode ser 10%, tá? Aí você abre mão desse valor, tá? E você pega uma carta de crédito com menor valor. Tá? E isso pode ser um lance embutido. Você consiga aí acelerar o processo da carta pedindo um valor menor, mas você vai pagar as parcelas como se fosse uma carta de 100. Tá? É como se você estivesse abrindo mão como forma de pagamento. Tá? Por exemplo, num consórcio de 500 mil, você faz um lance embutido de 100 mil, você pega uma carta de 400. Né? Isso é mais comum em valores maiores. Né? De 1 milhão, você abre mão de 200 mil, pega 800. Então faz um lance embutido de 20%, né? Que seria o equivalente a 200 mil. Tá? Então, essas são as formas de sorteios e lances que conseguem fazer que a contemplação da carta de crédito aconteça. Como é que funciona o exemplo econômico de um grupo? Tá? Um grupo de uma carta de 100 mil. Tá? São cartas de 100 mil que são sorteadas. Tem 500 pessoas naquele grupo, cada um paga R$1.000 por mês. Estou arredondando aqui, tirando o taxa de administração, tirando seguro, tirando fundo de reserva, tá? Tô falando só do fundo comum. Que as pessoas pagam R$1.000 de fundo comum, todo mês entra 500 mil no banco. Tá? No banco, eu digo, do grupo. Então, aquele grupo consegue fazer 5 contemplações por mês de 500 pessoas. Então, todo mês, 5 pessoas de 500 ganham uma carta de crédito. Pode ser 1 ou 2 por sorteio,
uma ou duas por lance, um lance maior e uma por lance embutido. Né? Dependendo dos lances, pode estar sair 6 contemplações. Né? Então, é assim que vai saindo da carta de crédito. E é um mix, realmente. Tem sorteios, tem lance e lances embutidos. E aí depende muito da dinâmica do grupo, tá? Mas assim que funciona. Então, todo mês entra dinheiro suficiente para fazer algumas contemplações. Então, todo mês está saindo. Então, pode ser você ou não. Aí vai depender. Então, todo mês existe uma chance de você ganhar aquela carta de crédito. Como funciona o processo da carta contemplada? É muito parecido com o do financiamento. Estou com a minha carta de crédito, o que vai acontecer agora? Vai terminar a análise de crédito, né, e a análise do imóvel e dos vendedores, para ver se está tudo ok. Vai ser feita uma engenharia e avaliação do imóvel, para garantir que esse imóvel não tem nenhum risco de desmoronamento, né, que é um imóvel sólido para ser ofertado como uma garantia, e avaliação para não ter especulação imobiliária. Né? Esse imóvel está sendo avaliado muito maior ao mercado, então, em caso que vá a leilão, não vai conseguir ser leiloado. Então, é feita essa engenharia e avaliação do bem do imóvel, sendo aprovada a emissão do contrato, né, do consórcio. Todos assinam essa emissão do contrato do consórcio, pagam o ITBI e dão entrada no registro do imóvel. Aguarda o registro do imóvel ficar pronto, faz também a verbação da aliena fiduciária à administradora, né, um grupo, né, porque esse imóvel ele fica alienado, em caso de inadimplência, ele pode ser levado a leilão para garantir o pagamento restante das parcelas e do valor que foi liberado. Tá? Uma vez que a matrícula nova é enviada para a administradora, a liberação dos recursos é feita na conta do vendedor. Tá? Então é muito parecido com o processo de financiamento depois que a carta estar contemplada. Tá? A grande diferença do consórcio, né, é antes de ser a contemplação, porque é uma outra dinâmica do financiamento. Né? Você participa de grupos, são prazos diferentes, valores diferentes, a maneira diferente, né? Tem sorteio, lance embutido, né? Tem até outros tipos de lance. Então, assim, a grande diferença do consórcio é o início. Após que a carta contemplada, é muito parecido com qualquer tipo de compra e venda, né? Principalmente de alienação fiduciária, que seria muito parecido com o financiamento imobiliário. O que acontece se eu desistir, né, do consórcio antes de ser contemplado? Tá? Os valores pagos de fundo de reserva, seguro e taxa de administração é dinheiro perdido, né? Não tem como recuperar. Dependendo da regra do grupo, você tem como reaver parte do fundo comum, e aí o que vai depender são os prazos. Né? Então, você receber agora vai ter um ágio muito forte, com penalidades. Se você receber no final do grupo, quando o grupo acabar de ser cuidado, né, você pode receber o valor, ou você pode vender sua posição também para a pessoa e receber esse valor. Então, existem algumas saídas ali para acontecer. Tá? Importante lembrar que no momento que você fica inadimplente, dependendo da regra, você para de ser sorteado. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Porque a inadimplência pode ser um grande vilão, porque você não vai ganhar a carta, está gerando um passivo, né? Então é uma situação que precisa resolver logo. Né? Ou você vai se esforçar para manter as parcelas, tentar um lance ou tentar vender essa carta, né, para achar uma outra alternativa. Tá? Caso a desistência aconteça após a aquisição do imóvel, o imóvel vai leilão, né? E aí, na venda do imóvel, esse valor devolve para o grupo, né? E quem comprou o imóvel perde o ativo porque ficou inadimplente com as parcelas. Tá? Então, assim, esse que é o processo de desistência ou inadimplência no consórcio. Você pode fazer amortização antecipada. Eu acho que a amortização antecipada é muito mais valiosa no financiamento, porque tem juros. Tá? Como o consórcio tem uma parcela muito interessante, ela só corrigida pela inflação e é de longo prazo, não vejo muito por que amortizar. Mas, se você quer diminuir dívidas, ganhar um dinheiro alto, enfim, não quer ter essa obrigação de pagar parcelas mensais ou esquecer de pagar parcelas mensais, você pode ir, claro, e amortizar, né? E aí você vai abrir mão de pagar seguro, fundo de reserva, taxa de administração, né? Vai economizar um pouco ali e nas parcelas futuras, e você também vai deixar de pagar uma parcela que é corrigida pelo NCC. Mas, enfim, existe a possibilidade, você pode fazer a qualquer momento. Tá? É mais comum no financiamento do que no consórcio. Tá? Pela vantagem do consórcio, né, de ser um crédito muito, muito acessível e barato. Tá? Resumindo, qual é a diferença do consórcio e do financiamento? Financiamento muito mais comum na compra de imóveis, né? Ele tem entrada e tem juros, é obrigatório ter entrada, pagamento de uma entrada, geralmente 20%, e juros que podem variar de acordo com a Selic.
Tá? Hoje está 12, já foi 7, 9, 10, varia muito com o mercado. O financiamento é imediato. Tá? Você só começa a pagar após que emite o contrato e é feita a aquisição do bem e você tem a posse do bem. Tá? Então, assim, você não começa a pagar o financiamento antes, aí você vai pagar. Então, assim, essa aqui é a vantagem do financiamento. Você só paga uma vez que está concretizado a compra do imóvel. O financiamento tem um prazo maior, são até 35 anos, então 420 meses, a modalidade saque. Então, isso é uma vantagem para o financiamento. Tem o LTV, só pode usar a carta até 80% do imóvel, então é obrigado a ter entrada no financiamento, falei no início. E você paga mais pelo imóvel, tá? Pelos juros, que são maiores. Então, assim, geralmente financiamento você paga 4, 5 vezes o valor do imóvel. Tá? Você paga muito mais pelo imóvel no financiamento do que no consórcio. Tá? Então, essa é a diferença do financiamento. Principalmente, só paga quando você achar imóvel, por isso que sai mais financiamento. O consórcio ele é uma compra mais planejada, como eu falei no início, é um planejamento futuro, é um planejamento para alguns anos ou alguns meses. Tá? Não tem entrada obrigatória, então você pode ser sorteado, mas tem opção de lances. Né? E às vezes acaba que o lance é 30%, 40% de uma entrada que acaba sendo equivalente ao financiamento ou até maior. O consórcio não tem juros, tá? Mas você paga desde o início. Tá? Então, você paga antes de ter a posse do imóvel, tá? Antes de ter o ativo. Tá? Então, mas a compensação não tem juros. Por isso, você paga muito menos por esse crédito, tá? Porque você já começa a pagar ele antes de ter acesso a esse crédito. Então, ele acaba sendo metade do valor de um financiamento. Tá? E não tem limite de LTV. Eu consegui uma carta de 100 mil, posso comprar um imóvel de 100 mil. Posso comprar um imóvel de 90 mil. Dependendo do grupo, eu posso até usar o excesso, né, para documentação. Dependendo do grupo, eu posso até ter acesso para compra de imóveis, reforma. Então, vai depender das regras do grupo. Isso vai ajudar. Então, o consórcio ele é uma compra mais planejada, uma compra mais estratégica. Tá? O financiamento é uma compra mais imediata. Tá? Muitas pessoas, às vezes, fazem o financiamento, compram imóvel, começam a gerar dinheiro e abrem um consórcio. Tá? Você pode usar um consórcio contemplado para quitar um financiamento. Então, muitas pessoas, às vezes, seguem os dois caminhos. O financiamento já pega a posse do imóvel e tem um consórcio. Quando é sorteado, ele quita o financiamento e deixa de pagar juros futuros e paga só consórcio. São estratégias diferentes, mas é muito importante você, corretor, ter isso como estratégia. Qual a nossa recomendação da Livima? Você, corretor, ter contato com pelo menos um ou dois correspondentes, né, de consórcio, né, principalmente dessas grandes empresas, a Demicon, Rodobens, Porto Seguros, grandes bancos fazem consórcio também. Tá? Então, é importante ter acesso a isso, né? E vai ajudar vocês, né, a dialogar às vezes, com o cliente e mostrar um caminho. Mesmo que ele não siga o caminho do consórcio, o fato de você mostrar essa opção na mesa, abrir essa mentalidade, mostrar alguns números diferentes para ele, vai gerar uma fidelidade e vai gerar credibilidade sua com aquele comprador. Tá bom? Espero ter ajudado você, o corretor, e até a próxima aula. Tchau, tchau.